Quando o mundo inteiro escolheu o caminho da destruição, apenas um homem ousou caminhar na direção oposta. Seu nome era Noé, e ele estava prestes a receber o aviso mais importante da história da humanidade. A terra gemia sob o peso da maldade. Naqueles dias distantes, quando os filhos dos homens se multiplicaram e encheram a face da terra, a humanidade havia se afastado completamente do Criador. As ruas das cidades eram palco de violência sem precedentes. O sangue inocente clamava desde o solo, e a corrupção havia se infiltrado em cada canto da criação. Era uma época de gigantes, de homens poderosos que se faziam deuses aos próprios olhos. A tecnologia primitiva havia avançado. Construções impressionantes erguem-se em desafio ao céu. Mas o coração humano havia se tornado mais duro que as pedras que moldavam. Famílias eram destruídas. A piedade era considerada fraqueza. E a compaixão havia se tornado uma memória distante. Nos mercados, comerciantes enganavam sem remorso. Nos palácios, governantes oprimiam os fracos. Nos templos, sacerdotes corrompidos ofereciam sacrifícios a ídolos mudos, esquecendo-se do Deus vivo que havia formado todas as coisas. A terra havia se enchido de violência, e cada pensamento do coração humano era continuamente mau, mas havia um homem diferente. Noé caminhava pelas mesmas ruas, respirava o mesmo ar corrompido, mas seus olhos viam algo que ninguém mais conseguia enxergar. Enquanto seus contemporâneos buscavam prazeres momentâneos e poder passageiro, Noé buscava algo eterno. Ele era como uma árvore plantada junto às correntes de águas cristalinas, em meio a um deserto de árvores secas e mortas. Seu nome significava descanso ou conforto, uma profecia viva em um mundo de tormenta. Filho de Lameque, neto de Matusalém, Noé pertencia à linhagem de Sete. O filho que Deus havia dado a Adão e Eva após a morte de Abel era uma linhagem marcada pela fé, embora essa chama estivesse quase se extinguindo na geração de Noé aos 500 anos de idade, pois naqueles tempos remotos, os homens viviam séculos. Noé havia construído uma vida que contrastava radicalmente com tudo ao seu redor. Enquanto outros acumulavam riquezas através da exploração e da violência, Noé trabalhava honestamente. Enquanto outros buscavam múltiplas esposas e concubinas, alimentando desejos insaciáveis, Noé era fiel à sua esposa. Enquanto outros negligenciavam seus filhos, deixando-os crescer selvagens e sem instrução, Noé ensinava Sem, Cam e Jafé sobre o Deus de seus antepassados. Mas ser diferente tinha um preço alto. Lá vai o velho louco. Zombavam os jovens quando ele passava, ainda falando com seu Deus invisível. Riam os comerciantes, desperdiçando sua vida com moralidade ultrapassada. Criticavam os sábios da época, que se consideravam iluminados por terem abandonado os contos antigos sobre o Criador. Noé suportava tudo em silêncio, não porque fosse fraco, mas porque havia aprendido que algumas batalhas não se vencem com palavras, mas com vida. Sua integridade era sua maior defesa, e sua fé, seu escudo mais forte. Todas as manhãs, antes do sol nascer, Noé subia a uma colina próxima à sua propriedade. Ali, longe do barulho da cidade corrupta, ele se encontrava com Deus. Não através de rituais elaborados ou sacrifícios ostentosos, mas em comunhão simples e genuína. Ele falava, e de alguma forma misteriosa, sabia que era ouvido. Ele ouvia, não com os ouvidos físicos, mas com algo mais profundo, menos com o coração. Era em um desses encontros matinais que tudo mudou. O céu ainda estava tingido de púrpura e laranja. As primeiras aves começavam seu canto diário, e o orvalho cobria a terra como um manto de pequenos diamantes. Noé estava ajoelhado, seus olhos fechados, seu espírito em profunda conexão com o Criador. Ele orava pelo mundo que o rodeava, por sua família, e pedia sabedoria para viver de forma que agradasse a Deus. Foi então que aconteceu. Não foi um trovão estrondoso, não foram línguas de fogo descendo do céu. Foi algo muito mais íntimo, muito mais poderoso. Uma voz
clara, como cristal, soou não no ar, mas diretamente em sua alma. Noé soube instantaneamente que não era sua própria consciência, nem sua imaginação. Era o próprio Deus falando. Noé, o nome ecoou em seu ser com tal autoridade e amor simultaneamente, que Noé sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Quantas vezes ele havia orado, esperando uma resposta clara? Quantas vezes havia se perguntado se estava verdadeiramente ouvindo a voz divina, ou apenas seus próprios pensamentos? Mas agora, não havia dúvida alguma. Eis-me aqui, Senhor, respondeu Noé, sua voz embargada. O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. As palavras caíram sobre Noé como pedras pesadas. Destruição, fim, julgamento. Ele havia percebido a maldade ao seu redor, havia sentido em seu espírito que aquilo não poderia continuar indefinidamente, sem consequências. Mas ouvir diretamente de Deus sobre o fim iminente era devastador. Noé permaneceu em silêncio, processando o que havia escutado. Sua mente corria. Seus vecinos, apesar de toda a sua maldade, seriam destruídos. As crianças que brincavam nas ruas, inocentes ainda da corrupção de seus pais, os anciãos que uma vez conheceram tempos melhores, tudo seria varrido. Como se ouvindo seus pensamentos silenciosos, a voz continuou. Vi que tu és justo diante de mim nesta geração. Em ti e em tua casa há esperança. Por isso, eis o que farás. E então, começou a instrução mais extraordinária que qualquer ser humano já havia recebido. Deus não estava apenas avisando Noé sobre o dilúvio vindouro. Ele estava confiando a este homem, fiel, a preservação da própria vida na terra. A responsabilidade era esmagadora, mas a graça que a acompanhava era ainda maior. Noé ouviu cada palavra com atenção reverente. Dimensões precisas, materiais específicos, propósito claro. Uma arca menos uma embarcação gigantesca, diferente de qualquer coisa já construída. Não seria apenas um refúgio, seria um símbolo da misericórdia divina em meio ao julgamento inevitável. Quando a voz finalmente cessou, o sol já havia nascido completamente. Noé abriu os olhos, mas o mundo ao seu redor parecia diferente agora. Ele via as pessoas na cidade distante não apenas como pecadores obstinados, mas como almas prestes a enfrentar uma catástrofe inimaginável. Ele via cada árvore, cada animal, cada pedaço da criação com novos olhos. Olhos que entendiam que tudo isso estava prestes a ser transformado radicalmente. Noé desceu a colina lentamente, seus passos pesados não pela idade, mas pela magnitude do que acabara de receber. Como explicaria isso à sua esposa? Como seus filhos reagiriam? E mais importante, como ele, um simples agricultor, construiria algo tão imenso quanto o que Deus havia descrito? Mas em meio a todas as dúvidas e perguntas, uma certeza queimava em seu coração como uma brasa que não se apaga. Deus havia falado, e Noé obedeceria. Não porque compreendia completamente, não porque via como tudo se resolveria, mas porque conhecia o caráter de quem havia falado. Isso era suficiente. O chamado havia sido feito. A obediência estava prestes a ser testada, de formas que Noé ainda nem imaginava. E o mundo, completamente alheio, continuava sua dança frenética em direção ao abismo, sem saber que a paciência divina estava chegando ao fim. Um homem sabia. Um homem foi avisado. E nas mãos deste homem repousava o futuro de toda a criação. A jornada de Noé havia apenas começado. A casa de Noé ficava em uma região relativamente isolada, afastada das grandes cidades, mas próxima o suficiente para que ele pudesse negociar seus produtos agrícolas. Era uma propriedade modesta, mas bem cuidada, com campos cultivados que demonstravam anos de trabalho árduo e conhecimento da terra. Vinhas cresciam em fileiras ordenadas. Oliveiras antigas ofereciam sombra generosa, e um pequeno rebanho de ovelhas pastava tranquilamente um pasto cercado. Quando Noé chegou em casa naquela manhã,
Sua esposa estava preparando o desejum. Ela era uma mulher de rara beleza interior, que havia escolhido caminhar ao lado de Noé, mesmo quando isso significava viver à margem da sociedade. Seu nome não seria registrado nos anais da história como o de seu marido. Mas sua fé era igualmente forte. Sua coragem, igualmente notável. Você demorou mais que o habitual, ela observou, notando a expressão diferente no rosto do marido. Décadas de casamento haviam lhe ensinado a ler cada nuance em seus olhos. Aconteceu? Algo? Noé sentou-se pesadamente em um banco de madeira que ele mesmo havia construído anos atrás. Suas mãos, calejadas pelo trabalho honesto, tremiam levemente. Como começar? Como comunicar algo tão extraordinário, tão impossível de acreditar, tão absolutamente verdadeiro? Deus falou comigo. Ele disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Sua esposa parou o que estava fazendo. Ela conhecia a fé de seu marido, sabia que ele não era dado a exageros ou fantasias. Se ele dizia que Deus havia falado, então realmente havia falado. Que ele diz? Noé respirou fundo. Ele vai destruir a terra com um dilúvio. Todos os seres viventes serão apagados, exceto nós. Ele me ordenou construir uma arca. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de 1000 emoções. Medo, incredulidade, dor pela humanidade condenada e, curiosamente, uma estranha sensação de alívio. Finalmente, a maldade que o cercava teria um fim. Uma arca, ela repetiu lentamente. No meio da terra seca, longe de qualquer grande corpo de água. Sim. E não será pequena. Ele me deu dimensões específicas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Ela tentou visualizar mentalmente. Um côvado era aproximadamente a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio, menos cerca de 45 centímetros. Estava calculando mentalmente, quando seus olhos se arregalaram. Isso é imenso. Maior que qualquer edifício que já vi. Terá 3 andares. Continuou Noé, como se estivesse recitando instruções que ainda ecoavam em sua mente. Deve ser feita de madeira gopher, resistente e durável. Cada parte deve ser revestida com betume, por dentro e por fora, para torná-la impermeável. Haverá um teto com uma abertura de um côvado e uma porta na lateral. E quanto tempo temos? Isso ele não disse especificamente, mas mencionou que ainda haverá tempo para que nos preparemos. Foi nesse momento que Sem, Quem e Jafé entraram na casa, voltando de suas tarefas matinais. Eram homens jovens, fortes, que haviam sido criados nos caminhos do Senhor, mas que, como qualquer jovem, às vezes questionavam por que sua família tinha que ser tão diferente de todos os outros. Percebendo a seriedade no ambiente, Sem, o mais velho, perguntou: Pai, o que aconteceu? Noé reuniu seus 3 filhos e contou-lhes tudo novamente. A mensagem divina, o julgamento iminente, a arca impossível, a missão que receberam. Observou seus rostos mudarem de confusão para descrença, de descrença para medo, de medo para uma resolução hesitante. Vocês querem dizer, disse Cam, sempre o mais direto dos 3, que vamos construir um barco gigante no meio da terra seca, quando nunca choveu o suficiente para inundar até mesmo o menor dos vales? Era verdade. Naqueles tempos antigos, a terra era regada por uma névoa que subia do solo. Chuvas existiam, mas não na intensidade devastadora que Deus havia descrito. A ideia de água cobrindo toda a terra era tão estranha quanto dizer que a própria terra voaria pelos céus. Sim, respondeu Noé simplesmente. É exatamente isso que vamos fazer. As pessoas vão nos ridicularizar ainda mais, murmurou Jafé, o mais jovem. Já nos chamam de fanáticos religiosos. Imagina quando virem isso. Deixe-os falar, disse a mãe deles. Sua voz suave, mas cheia de autoridade. Se vosso pai diz que Deus falou, então Deus falou. E se ele ordenou, então obedeceremos. Não importa quão insano pareça aos olhos do mundo. Sem,
que sempre foi o mais espiritualmente sensível dos 3 irmãos, assentiu lentamente. Quanto tempo levará para construir algo desse tamanho? Anos, admitiu Noé. Décadas, talvez, será o trabalho de nossas vidas. Então, disse Sem com determinação crescente em sua voz. É melhor começarmos logo. Nos dias que se seguiram, Noé começou a fazer os preparativos iniciais. Primeiro, ele precisava encontrar madeira gopher em quantidade suficiente. Estudiosos modernos ainda debatem que tipo de árvore era essa. Menos alguns sugerem cipreste, outros cedro, outros ainda acácia. O que quer que fosse, precisava ser forte, durável e resistente à decomposição. Noé começou a mapear as florestas próximas, identificando árvores adequadas. Ele precisaria de milhares delas. A magnitude da tarefa começava a se tornar assustadoramente clara. Não era apenas construir uma embarcação. Era erguer uma estrutura do tamanho de um edifício moderno de 3 andares, usando apenas ferramentas manuais e força bruta. Mas antes de cortar a primeira árvore, Noé sentiu que precisava fazer algo importante. Ele reuniu sua família e disse: precisamos falar com nossos vizinhos, avisar as pessoas. Pai, protestou Cam, eles nunca vão acreditar. Vão apenas zombar de nós. Talvez, concordou Noé. Mas eles merecem saber. Deus é misericordioso. Se houver até mesmo uma pessoa que ouça e se arrependa, vale a pena tentar. E assim, Noé começou sua primeira missão: pregar justiça para uma geração perversa. Ele foi às praças das cidades próximas. Falou nos mercados, nas entradas das portas, onde quer que as pessoas se reunissem. Sua mensagem era simples e direta: arrependam-se de sua maldade. O julgamento de Deus está chegando. A terra será inundada. Mas ainda há tempo para vocês se voltarem para o Criador. As reações foram previsíveis. Velho louco, gritavam alguns. Inundação? Você já viu chuva suficiente para cobrir até mesmo uma colina? Por que seu Deus nos destruiria? Questionavam outros, cinicamente. Se ele existe, onde estava quando os tiranos oprimiam os pobres? Onde estava quando crianças morriam de fome? Ele está muito ocupado, construindo sua arca de fantasia. Zombavam outros, provocando gargalhadas na multidão. Mas Noé persistia. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ele continuava pregando. Sua voz ficava rouca, seu coração pesado. Mas ele não desistia. Talvez hoje, pensava ele, hoje alguém ouvirá. Houve momentos em que ele pensou ter alcançado alguém. Um mercador que parecia genuinamente perturbado pela mensagem. Uma mãe que segurou a mão de seu filho com mais força ao ouvir sobre o julgamento vindouro. Um ancião que, lágrimas nos olhos, como se memórias de uma fé esquecida, tivessem sido despertadas. Mas no dia seguinte, quando Noé voltava, eles estavam todos de volta às suas vidas antigas. O mercador enganava clientes. A mãe oferecia sacrifícios a ídolos. O ancião sentava-se com os zombadores. A convicção momentânea havia evaporado como orvalho sob o sol escaldante. Foi durante esse período de pregação que Noé realmente compreendeu a profundidade da corrupção humana. Não era apenas que as pessoas faziam coisas, mas era que seus corações estavam tão endurecidos que nem conseguiam mais reconhecer a maldade. Elas haviam chamado o mal de bem por tanto tempo que não conseguiam mais distinguir entre os dois. Por que eles não ouvem? Perguntou Noé a Deus certa noite. Depois de um dia particularmente difícil, em que havia sido apedrejado por um grupo de jovens, por que seus corações são tão duros? A resposta veio não em palavras, mas em compreensão. As pessoas estavam livres para escolher. Deus não forçaria ninguém a amá-lo ou obedecê-lo. E elas haviam escolhido repetidamente, dia após dia, ano após ano, geração após geração, se afastar dele. Agora, seus corações estavam tão calcificados que a voz da consciência havia sido completamente silenciada. Ainda assim, Noé continuou pregando, porque era o certo a fazer, porque aquelas pessoas
por mais corrompidas que estivessem, eram criação de Deus. E porque, no fundo de seu coração, ele esperava menos, contra toda esperança, menos que, ao menos uma pessoa se arrependesse. Nenhuma se arrependeu, enquanto isso os preparativos práticos continuavam. Noé e seus filhos começaram a cortar madeira. Era um trabalho árduo, exaustivo. Cada árvore precisava ser derrubada, os galhos removidos, o tronco cortado em tábuas e vigas. Não havia serras elétricas ou tratores, apenas machados, serras manuais e músculos doloridos. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Cam reclamava constantemente do calor. Jafé desenvolvia bolhas nas mãos que estouravam e sangravam. Sem, embora determinado, às vezes sentava-se exausto demais para continuar. O próprio Noé, apesar de sua força preservada pela longevidade daqueles tempos, sentia cada golpe de machado repercutir em seus ossos. Mas eles persistiam, porque a obediência não é um sentimento. É uma decisão renovada diariamente. Às vezes, minuto a minuto. E então, finalmente chegou o dia em que eles começariam a construção real da arca. Noé havia escolhido cuidadosamente o local, uma área plana e elevada de sua propriedade, longe o suficiente da cidade para ter privacidade, mas visível o bastante para servir como um testemunho silencioso da mensagem que ele pregava. Quando a primeira viga foi colocada, um pequeno grupo de curiosos se reuniu para assistir. Eles riam, faziam comentários sarcásticos, apostavam sobre quanto tempo levaria para os lunáticos desistirem. Noé os ignorou. Ele tinha um trabalho a fazer, uma ordem divina a cumprir. E nada menos nem zombaria, nem dúvida, nem a aparente impossibilidade da tarefa, menos o impediria. A estrutura começou a tomar forma, lenta, mas inexoravelmente. E com cada viga erguida, com cada tábua pregada, a realidade se tornava cada vez mais clara. Isso realmente estava acontecendo. O impossível estava se materializando diante dos olhos de todos. O barco no deserto estava sendo construído, e o mundo continuava não fazendo ideia do que estava por vir. Aviso: Noé. E os anos começaram a passar como gotas de água caindo persistentemente sobre uma pedra, menos lentos, mas inexoráveis, deixando sua marca permanente. A construção da arca não foi obra de meses, ou mesmo de alguns anos. Foi o trabalho de décadas, de uma vida inteira. Noé tinha 600 anos quando as águas finalmente vieram, e ele tinha 500 quando Deus falou com ele pela primeira vez. Shem, anos, um século inteiro de obediência contínua, de fé inabalável diante do impossível. Nos primeiros anos, a estrutura crescia lentamente. A quilha foi estabelecida menos a espinha dorsal massiva, que daria suporte a toda a embarcação. Depois vieram as vigas principais, erguidas como costelas de algum animal gigantesco. O trabalho era meticuloso, seguindo exatamente as especificações que Deus havia dado. Não havia margem para improvisação ou atalhos. Cada manhã, antes do alvorecer, Noé subia a sua colina para orar. Esses momentos de comunhão com Deus eram o combustível que o mantinha avançando. Ali, na quietude sagrada do encontro divino, ele renovava suas forças, recebia orientação para os desafios técnicos da construção e encontrava paz em meio às tempestades de zombaria. Como está o progresso da sua fantasia hoje, Noé? Gritavam os transeuntes que vinham especificamente para ridicularizar. A arca, crescendo dia a dia em uma terra sem oceanos próximos, havia se tornado a principal fonte de entretenimento para as populações das cidades vizinhas. Grupos inteiros vinham nos dias de descanso, trazendo comida e bebida, fazendo piqueniques enquanto assistiam aos loucos trabalharem. Apostas eram feitas sobre quando eles desistiriam. Músicas de zombaria eram compostas e cantadas alto o suficiente para que Noé e seus filhos pudessem ouvir enquanto trabalhavam. Construindo um barco no chão seco, esse homem perdeu a razão.
a persistir. Houve momentos em que Cam quis confrontar os zombadores. Sua juventude fervia com indignação justa. Pai, por que temos que suportar isso? Deixe-me ir até eles e... E o quê? Interrompeu Noé gentilmente, mas com firmeza. Lutar? Discutir? Filho, não estamos construindo esta arca para provar algo às pessoas. Estamos construindo porque Deus ordenou. A opinião delas não mudará o que está por vir. E nossa violência não salvará suas almas. Foi uma lição difícil, mas necessária. A obediência genuína a Deus não busca validação humana. Ela continua mesmo quando o mundo inteiro ri. Mesmo quando não há aplausos. Mesmo quando parecer totalmente insensato aos olhos de todos. Conforme os anos passavam, a estrutura da arca se tornava cada vez mais impressionante. As dimensões eram verdadeiramente colossais. 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura. Para colocar em perspectiva, tinha aproximadamente o comprimento de um campo de futebol e meio, com 3 andares completos. O design era engenhoso, revelando uma sabedoria divina que ia além da compreensão humana da época. A forma alongada proporcionava estabilidade excepcional. Nas ondas, a distribuição do peso, em 3 andares, evitaria que a arca virasse mesmo nas tempestades mais violentas. A proporção entre comprimento, largura e altura era perfeita para enfrentar águas turbulentas. Menos algo que engenheiros navais modernos confirmariam milênios depois. Noé e seus filhos tiveram que aprender habilidades completamente novas. Carpintaria naval em uma escala sem precedentes. Trabalharam com betume, a resina viscosa e impermeabilizante, que cobriria cada centímetro da arca. O cheiro era forte, o trabalho sujo e exaustivo, mas absolutamente necessário. Cada fenda, cada junção, cada possível ponto de vazamento tinha que ser selado perfeitamente. O primeiro andar foi designado para os animais de grande porte. Currais foram construídos com espaçamento cuidadoso, projetados para acomodar criaturas de todos os tamanhos. O segundo andar teria mais compartimentos para animais menores e pássaros, além de espaço para armazenamento de alimentos. O terceiro andar seria para a família de Noé e suprimentos adicionais. Quantos animais virão, pai? Perguntou Jafé certa vez, enquanto trabalhavam na divisão dos compartimentos. Deus trará os animais, respondeu Noé, martelando mais um prego. Um casal de cada espécie impura, e 7 casais dos animais limpos e das aves. Ele cuidará dessa parte. Nossa parte é preparar o espaço. Era uma fé extraordinária. Construir espaço para animais que ainda não haviam chegado. Preparar alimento para uma jornada de duração desconhecida. Confiar que no momento certo, tudo se encaixaria conforme o plano divino. As esposas dos filhos de Noé se juntaram à família durante esses anos de construção. Cada uma delas teve que tomar a mesma decisão difícil. Casar-se com esses homens significava abraçar sua loucura, compartilhar seu ostracismo social, trabalhar em um projeto que todo o mundo considerava ridículo. A esposa de Sem era quieta, mas resoluta. Uma mulher de profunda fé que via na obediência de seu sogro um exemplo a ser seguido. A esposa de Cam era mais prática, às vezes questionando os detalhes, mas sempre leal quando as dúvidas eram respondidas. A esposa de Jafé era jovem e cheia de energia, trazendo leveza aos dias mais difíceis, com sua risada contagiante e otimismo inabalável. Essas mulheres se tornaram parte essencial do projeto. Enquanto os homens construíam a estrutura física, elas preparavam e preservavam alimentos. Grãos foram coletados e armazenados em enormes quantidades. Frutas foram secas, vegetais foram conservados, mel foi acumulado. Seria necessário alimentar 8 pessoas e incontáveis animais por um período que só Deus sabia quanto duraria. Às vezes me pergunto, confessou a esposa de Noé certa noite, enquanto estavam sozinhos, se viverei para ver o dilúvio acontecer. Já se passaram tantos anos. Eu também me pergunto, admitiu Noé. Mas então lembro,
Nossa obediência não depende de vermos o resultado. Depende apenas de confiarmos em quem deu a ordem. Se ele disser que vai acontecer, vai acontecer. Se demorar mais 50 anos, construiremos por mais 50 anos. Mas não foram todos os dias de trabalho árduo. Houve momentos de alegria também. Quando uma sessão particularmente difícil era concluída, a família celebrava. Quando o teto finalmente foi colocado, depois de anos de trabalho, eles se sentaram juntos, ao pôr do sol, contemplando a estrutura massiva que havia crescido sob suas mãos, e choraram lágrimas de gratidão. Houve também momentos de profundo desânimo. Tempestades ocasionais danificavam partes da estrutura que precisavam ser reparadas. Ferramentas se quebravam no momento mais inoportuno. Acidentes aconteciam menos dedos esmagados, cortes profundos, quedas que deixavam hematomas dolorosos. Em um inverno particularmente rigoroso, Cama adoeceu gravemente. Febre alta consumia seu corpo, e por dias ele oscilou entre a vida e a morte. A família inteira orou, e Noé clamou a Deus com lágrimas: Senhor, não leves meu filho antes de completarmos a obra que nos ordenaste. Cam se recuperou, mas o episódio deixou uma marca profunda em todos. A mortalidade era real. O tempo era precioso. A tarefa era urgente. Mesmo que levasse décadas, conforme a arca crescia, algo curioso começou a acontecer. A zombaria continuava, mas alguns dos zombadores mais antigos estavam morrendo. Uma nova geração surgia. E para eles, a arca sempre havia estado ali. Parte da paisagem tanto quanto as colinas ao redor. A novidade havia desaparecido. Vovô dizia que esse velho louco estava construindo isso. Comentava um jovem para outro. E aqui está ele, ainda martelando. Tenho que admitir, ele é persistente. Persistentemente louco, respondia o outro. E ambos riam, mas era uma risada diferente. Não mais carregada de malícia aguda, mas de uma zombaria casual, quase respeitosa em sua constância. O projeto havia se tornado uma piada de longa data, mas uma piada familiar. Noé, agora com cabelos completamente brancos e rugas profundas marcando seu rosto, continuava trabalhando. Seus movimentos eram mais lentos que décadas atrás, mas não menos determinados. Seus filhos, agora homens de meia idade eles mesmos, carregavam a maior parte do peso físico, mas ainda olhavam para o pai, em busca de orientação e inspiração. Pai, disse sem certo dia, quanto tempo mais? Até que Deus diga que está completo? Respondeu Noé simplesmente. E então, finalmente, após décadas de trabalho incessante, de suor, lágrimas, dúvidas superadas e fé persistente, a arca estava completa. Era uma visão de tirar o fôlego, uma estrutura colossal que se erguia da terra como um monumento à obediência impossível. Cada tábua perfeitamente colocada, cada junção selada com betume. 3 andares completos, com compartimentos numerosos. Uma única janela próxima ao topo. Uma porta na lateral, grande o suficiente para que os maiores animais pudessem entrar. A família de Noé ficou em silêncio diante da obra concluída. Não havia orgulho arrogante, menos apenas uma gratidão profunda e humilde de que Deus havia lhes dado força para completar o que parecia impossível. Está feito, sussurrou Noé, lágrimas correndo por seu rosto enrugado. Senhor, está feito. Mas uma pergunta pairava no ar, não dita mas presente na mente de todos. E agora? A arca estava pronta. Mas quando viria o dilúvio? E como saberiam que era hora de entrar? Os vizinhos, vendo a estrutura finalmente completa, zombavam com renovada energia. Bem, está pronto o seu barco de brincadeira. E agora, Noé, vai empurrá-lo até o mar mais próximo? Ou esperar que seu Deus o carregue nos braços? As piadas eram previsíveis, mas Noé mal as ouvia, porque algo estava mudando. Ele podia sentir no espírito. A temporada de construção havia terminado. A temporada de espera estava começando. E Deus, que havia sido fiel em guiá-los através de 100 anos de preparação, certamente seria fiel em guiá-los através do que viria a seguir. O palco estava montado.
A arca estava pronta. Os atores estavam em seus lugares. Faltava apenas o sinal divino para que o último ato do drama começasse. E esse sinal, quando viesse, seria impossível de ignorar. Tinha sido uma manhã como qualquer outra, nos últimos meses, desde a conclusão da arca. Noé subiu a sua colina de oração, como fizera por mais de um século. Mas desta vez, a voz que ele conhecia tão bem soou novamente em seu espírito clara e definitiva. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e apagarei da face da terra todo ser vivente que fiz. 7 dias. Depois de 100 anos de espera, tinha apenas uma semana. O número soou em sua mente como um sino de alerta. 7. O número da completude divina, da perfeição. O mesmo número de dias em que Deus havia criado os céus e a terra. Agora, em 7 dias, começaria a recriação do mundo através do julgamento. Noé desceu a colina mais rápido do que havia subido. Seus passos, apesar da idade avançada, tinham uma urgência que não demonstrava há anos. Quando chegou em casa, reuniu imediatamente sua família. É hora, disse simplesmente, e todos entenderam o que isso significava. As próximas horas foram de atividade frenética. Os suprimentos finais que haviam sido preparados e armazenados precisavam ser levados para dentro da arca. Grãos em cestos enormes, jarros de azeite e mel, frutas secas, vegetais preservados, feno e forragem para os animais herbívoros, água fresca em grandes recipientes de cerâmica. Será suficiente? Perguntou a esposa de Jafé, olhando para as provisões que haviam levado anos para acumular. Terá que ser, respondeu a esposa de Noé, com a sabedoria que vinha de décadas de confiar em Deus. Se não for, ele proverá de alguma forma. Sempre proveu. Enquanto trabalhavam, os vizinhos curiosos começaram a se reunir novamente. Havia algo diferente desta vez. Uma energia no ar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. O que está acontecendo? Velho Noé, gritou um homem da multidão que crescia. Finalmente vai inaugurar seu monumento à insanidade? Noé parou o que estava fazendo e virou-se para enfrentar a multidão. Por 100 anos, havia pregado para eles. Por 100 anos, havia avisado. Agora, tinha apenas 7 dias para fazer um último apelo. Ouçam-me! Sua voz, envelhecida mas ainda forte, ecoou sobre a multidão. 100 anos atrás, Deus me avisou que destruiria a terra por causa da maldade da humanidade. Vocês riram, zombaram, fizeram piadas. Mas em 7 dias a chuva começará, e não parará por 40 dias e 40 noites. A terra será coberta de água. Tudo será destruído. Houve um momento de silêncio, então, inevitavelmente vieram as risadas. 7 dias. Agora ele tem uma data, exclamou alguém entre gargalhadas. Depois de um século dizendo logo, finalmente põe um prazo em sua loucura. Velho, disse outro, com um sorriso zombeteiro. Sei que você trabalhou muito nesse seu projeto, mas não é tarde demais para admitir que desperdiçou sua vida. Não há água suficiente no mundo inteiro para cobrir estas colinas, muito menos as montanhas. Vocês estão avisados, disse Noé, sua voz pesada com tristeza. Quando as águas vierem, será tarde demais. Arrependam-se agora. Voltem-se para Deus. Ele é misericordioso e tardio em irar-se. Pode ser que ainda haja tempo. Mas mesmo enquanto falava, Noé sabia em seu coração que era inútil. 100 anos de pregação não os haviam convencido. Uma semana final não faria diferença. Seus corações estavam irrevogavelmente endurecidos. Vamos, pessoal, disse alguém na multidão. Deixemos o velho com suas fantasias. Temos coisas mais importantes para fazer do que ouvir mais um sermão de fim do mundo. A multidão se dispersou lentamente, ainda rindo e fazendo comentários jocosos. Noé os observou partir com uma dor profunda no peito. Uma semana, todos estariam mortos, cada um deles. Os jovens arrogantes, os velhos cínicos, as mulheres despreocupadas, as crianças inocentes que nunca tiveram chance de conhecer algo diferente. Pai,
disse Sem suavemente, colocando uma mão no ombro de Noé. Você fez tudo o que podia. Agora precisamos continuar os preparativos. Noé assentiu, enxugando as lágrimas que corriam por seu rosto. A obediência é às vezes a coisa mais dolorosa do mundo, porque significava entrar naquela arca e viver, enquanto todos os outros ficariam do lado de fora e morreriam. Era salvação e tragédia, entrelaçadas de forma inseparável. Os dias seguintes foram de trabalho constante, mas no quinto dia, algo extraordinário começou a acontecer. Os animais começaram a chegar. Começou com um par de corvos que pousou no topo da arca ao amanhecer. Depois, um casal de pombas. Então, enquanto a família observava com espanto crescente, mais e mais criaturas começaram a aparecer. Veados emergiram da floresta, caminhando calmamente em direção à arca. Raposas que normalmente fugiriam à vista de humanos se aproximavam sem medo. Coelhos, esquilos, texugos, pequenos animais chegavam em pares ordenados, como se respondessem a um chamado silencioso que apenas eles podiam ouvir. Pai, olhe, exclamou Kem, apontando para o horizonte. Uma manada de animais maiores se aproximava. Bovinos selvagens, cavalos, onças, ursos, predadores e presas, caminhando lado a lado, em uma paz impossível. A esposa de Noé cobriu a boca com as mãos, lágrimas de admiração escorrendo por seu rosto. É um milagre! Sussurrou. Um milagre verdadeiro diante de nossos olhos. E era. Animais de todas as partes estavam vindo. Alguns que Noé reconhecia de seus arredores, outros que claramente haviam viajado de regiões distantes, menos criaturas que ele apenas havia ouvido falar, mas nunca visto. Animais dos desertos, das montanhas, das planícies, das florestas profundas. Eles não vinham em caos, mas em ordem perfeita, como se uma mão invisível os guiasse. Cada espécie sabia exatamente para onde ir. Os animais limpos, menos aqueles apropriados para sacrifício e alimento, vinham em grupos de 7 pares. Os animais impuros vinham em um único par. Como eles sabem? Perguntou Jafé, maravilhado, enquanto observava um par de leões majestosos caminhar tranquilamente para dentro da arca, seguindo diretamente para um dos compartimentos do primeiro andar, como se conhecessem o caminho. Deus os guia, respondeu Noé, sua voz cheia de reverência. Assim como nos guiou a construir, Ele os guia a vir. Não precisamos reunir os animais, Ele cuida dessa parte, como prometeu. A notícia do fenômeno se espalhou rapidamente. Em poucas horas, multidões haviam se reunido para testemunhar o espetáculo impossível. Era uma coisa zombar de um velho construindo um barco na terra seca. Era algo completamente diferente ver animais selvagens marchando voluntariamente para dentro dele. Como ele está fazendo isso? Perguntavam uns aos outros. Algum tipo de truque. Deve ter comida especial atraindo-os, especulava outro. Não, dizia um terceiro, com uma pontada de nervosismo na voz. Isso é algo diferente. Isso é antinatural. Mas mesmo diante do milagre inegável, os corações permaneciam duros. A capacidade humana de racionalizar o inexplicável é extraordinária. Eles inventavam explicações, por mais absurdas que fossem, porque aceitar a verdade significaria admitir que Noé estivera certo o tempo todo. E isso era intolerável para seu orgulho. Durante 2 dias inteiros, a procissão de animais continuou. Criaturas grandes e pequenas, répteis rastejando, anfíbios pulando, insetos voando, cada um encontrando seu lugar designado na arca, como se tivesse um mapa interno. Havia criaturas que fariam homens modernos questionar seus olhos, gigantescos dinossauros jovens, porque Deus trouxe exemplares jovens que ocupariam menos espaço e viveriam mais tempo depois do dilúvio. Aves de proporções massivas, animais que mais tarde se extinguiriam, mas que naqueles dias ainda percorriam a terra. A família de Noé trabalhava incansavelmente garantindo que cada animal tivesse água e comida, que os predadores fossem mantidos separados de suas presas. Embora, curiosamente,
Nenhum mostrava inclinação para caçar. Era como se um encanto pacífico tivesse caído sobre todos. É como o Éden deve ter sido. Observou Sem, observando um lobo deitado, calmamente próximo a um cordeiro. Antes da queda, quando não havia morte ou predação, é um vislumbre, concordou Noé, de como as coisas serão novamente um dia. Quando Deus restaurar todas as coisas, no sexto dia, os últimos animais entraram. A arca estava completa, não apenas em estrutura, mas em propósito. Era um refúgio vivo, um santuário flutuante, contendo a diversidade preciosa da criação divina. Naquela noite, Noé reuniu sua família uma última vez do lado de fora da arca. Amanhã seria o 7º dia, e na manhã seguinte, o dilúvio começaria. Algo que precisamos fazer antes de entrar, disse Noé. Ele olhou para a cidade distante, suas luzes brilhando na escuridão. Música e risos chegavam até eles, levados pelo vento noturno. As pessoas estavam celebrando, festejando, completamente inconscientes de que era a sua última noite na terra. Vamos orar por eles, disse Noé, sua voz quebrada. Uma última vez, vamos interceder por suas almas, mesmo que eles nunca ouçam, mesmo que seja tarde demais. E ali, sob as estrelas, que em breve testemunhariam a maior catástrofe da história, 8 pessoas se ajoelharam e oraram. Oraram pelos zombadores que os ridicularizaram, pelos inimigos que os apedrejaram, pelos indiferentes que simplesmente os ignoraram. Oraram para que, de alguma forma, o julgamento que viria pudesse também trazer misericórdia às suas almas eternas. Quando terminaram de orar, o silêncio que se seguiu era profundo e solene. Não havia mais nada a dizer, não havia mais nada a fazer. O tempo de advertir havia terminado. O tempo de preservação estava começando. Entrem na arca, disse Noé finalmente. Vocês, suas esposas, e eu e minha esposa com vocês, um por um. A família de Noé entrou na estrutura massiva que havia consumido um século de suas vidas. Seus passos ecoavam nos corredores de madeira. O cheiro de betume, madeira fresca e uma arca cheia de animais enchia o ar. Quando todos estavam dentro, apenas uma coisa permanecia incompleta. A porta, menos aquela entrada lateral grande e pesada, menos ainda estava aberta. Do interior da arca, eles podiam ver o mundo lá fora. O mundo que conheciam. O mundo que estava prestes a terminar. Pai, disse Cam olhando para a porta aberta. Não deveríamos fechá-la? Noé olhou para a abertura. Não podemos, ele disse simplesmente. A porta é muito pesada. Foi projetada assim intencionalmente. Não temos força para movê-la. Então como? A pergunta foi respondida antes mesmo de ser completada. De repente, sem nenhuma mão humana tocando-a, a enorme porta começou a se mover. Lenta, majestosamente, ela se fechou. O som do mecanismo sendo selado ecoou pela arca. Eles não fecharam a porta, Deus fechou. Era um selo divino, uma declaração de que a salvação estava agora completa e o julgamento estava garantido. Os que estavam dentro estavam seguros. Os que estavam fora estavam perdidos. E não havia mais possibilidade de mudança. Do lado D, foram os poucos que haviam vindo. Para zombar mais uma vez, viram a porta se fechar sozinha e sentiram um arrepio percorrer suas espinas. Por um breve momento, uma pontada de medo atravessou seus corações. Mas eles a afastaram rapidamente. Truque inteligente, racionalizaram algum mecanismo que ele instalou e voltaram para suas casas, para suas vidas, para sua última noite de existência. Dentro da arca, a família de Noé se reuniu no andar superior, onde ficavam seus aposentos. Havia uma janela ali, menos a única janela em toda a estrutura, menos através da qual podiam ver o céu noturno. Vai realmente acontecer, não vai? Sussurrou a esposa de Jafé, sua voz misturando admiração com medo. Sim, respondeu Noé, colocando um braço reconfortante ao redor de sua esposa. Vai acontecer, mas não temam. O mesmo Deus que nos guiou até aqui, nos guiará
através do que vier. Eles passaram aquela noite em vigília, silenciosa, dormindo pouco, orando muito, ouvindo os sons dos animais, se acomodando nos andares abaixo, sentindo a arca sólida e protetora ao redor deles. Uma fortaleza construída, não por sabedoria humana, mas por obediência divina. E quando a manhã do 7º dia raiou, foi diferente de qualquer outra manhã. O ar estava estranho, pesado, carregado de uma tensão que até os animais percebiam. Eles ficaram inquietos, sentindo que algo monumental estava prestes a acontecer. Noé olhou pela janela para o céu. Ainda estava claro, sem sinal de chuva, nem mesmo uma nuvem. Senhor, ele orou em silêncio, estamos prontos. Fizemos tudo o que ordenaste, agora está em tuas mãos. E então, como se em resposta direta à sua oração silenciosa, aconteceu. Primeiro, um tremor. Fraco no início, depois, mais forte. A própria terra estava se movendo, se partindo. O que Noé não podia ver, mas logo entenderia, é que as fontes do grande abismo estavam se rompendo. Águas subterrâneas massivas, mantidas sob pressão desde a criação, estavam jorrando para a superfície com força explosiva. E então, viram pela janela as comportas do céu se abrirem. Não foi uma chuva comum, foram cataratas descendo do céu. Água em volumes e intensidade nunca antes vistos. O barulho era ensurdecedor, como se 1000 trovões rugissem simultaneamente. O dilúvio havia começado, e a humanidade que zombara, que ridicularizara, que se recusara a acreditar, finalmente compreendeu, tarde demais, que Noé estivera certo o tempo todo. O som era indescritível. Imagine todo o trovão que já ouviu em sua vida. Multiplique por 1000, e você ainda não chegará perto do rugido que preencheu o mundo quando as comportas do céu se abriram. Não era simplesmente chuva. Menos era como se oceanos invisíveis, suspensos acima das nuvens, desde a criação, tivessem sido despejados de uma só vez sobre a terra. Dentro da arca, a família de Noé se reuniu no andar superior, agarrando-se uns aos outros, enquanto o mundo lá fora começava a morrer. Pela janela, menos aquela única abertura próxima ao teto, eles podiam ver as cataratas descendo. Não eram gotas de chuva, eram rios caindo do céu, cortinas líquidas tão densas que tornavam impossível ver além de alguns metros. O barulho era ensurdecedor, um rugido constante que fazia as próprias tábuas da arca vibrarem. "Pai!" gritou Jafé por cima do estrondo, seus olhos arregalados de terror. "A terra está tremendo." Era verdade. Além da tempestade celestial, algo estava acontecendo abaixo. As fontes do grande abismo, menos aqueles reservatórios massivos de água subterrânea, que haviam permanecido selados desde a criação, estavam se rompendo. Jatos de água brotavam da terra com força explosiva. Fendas se abriam no solo, e o próprio fundamento do mundo parecia estar se desintegrando. Da janela, Noé podia ver, ou pensava que podia ver, através da cortina de água, menos as pessoas correndo. Correndo para onde? Não havia para onde correr. As casas mais próximas já estavam cercadas por água, que subia com velocidade aterrorizante. "Eles estão batendo a porta", sussurrou a esposa de Sem, seu rosto pálido. E de fato, abafados pelo rugido da tempestade, podiam ouvir punhos desesperados martelando contra o casco da arca. Gritos abafados, súplicas que chegavam fracas, mas inequívocas. "Por favor, abram! Estávamos errados! Noé, você estava certo! Por favor, deixe-nos entrar." Noé fechou os olhos, lágrimas misturando-se com o suor em seu rosto. Cam se moveu em direção à escada, como se instintivamente quisesse descer e abrir a porta. Mas Sem o segurou. A porta, Sem disse baixinho, sua voz pesada de dor, foi fechada por Deus. Nenhum de nós pode abri-la. Mesmo que pudéssemos, é tarde demais. E a água já estava subindo ao redor da base da arca. As pessoas que haviam zombado, que haviam rido, que haviam rejeitado 100 anos de avisos, agora
entendiam, mas compreensão sem tempo para arrependimento é apenas desespero. Os gritos continuaram por horas. Depois diminuíram, depois cessaram completamente. O silêncio que se seguiu foi de alguma forma pior que os gritos. Estão todos mortos, disse Can, sua voz oca. Todos que conhecíamos a esposa de Noé, chorou silenciosamente, seu corpo sacudindo com soluços que nenhum som acompanhava. Por quê? O que ela poderia dizer? Como processar a sobrevivência quando significa a extinção de todos os outros? Durante 40 dias e 40 noites, a chuva continuou, incessante, implacável. A água subia e subia, cobrindo primeiro as casas, depois as colinas, então as montanhas. E conforme subia, a arca subia com ela, flutuando perfeitamente, como fora projetada para fazer. Os primeiros dias dentro da arca foram os mais difíceis. O choque da realidade, que o mundo havia realmente acabado, que eles eram genuinamente os únicos humanos vivos, era quase insuportável. Eles se moviam como sonâmbulos, cumprindo as tarefas necessárias de cuidar dos animais, mas com os olhos vazios, as mentes ainda processando o impossível. Noé estabeleceu uma rotina, porque rotina é o que mantém a sanidade quando tudo o mais desmorona. Cada manhã, antes de qualquer outra coisa, ele subia ao andar superior e orava. Agradecia a Deus pela preservação, intercedia pelas almas perdidas. Pedia força para o dia seguinte. Os animais, curiosamente, eram mais calmos do que deveriam ser. Predadores não atacavam presas. Criaturas que em circunstâncias normais teriam entrado em pânico com o confinamento, permaneciam estranhamente pacíficas. Era como se uma graça especial tivesse sido derramada sobre a arca inteira. Um bolsão de paz sobrenatural em meio ao julgamento global. É como o Éden deve ter sido, observou-se em certo dia, enquanto alimentava um leão que comia tranquilamente de sua mão, como um gatinho doméstico, antes da queda. Quando não havia inimizade entre as criaturas, os dias se transformaram em semanas. As semanas, em meses. A água alcançou seu ponto máximo, 15 côvados acima dos picos das montanhas mais altas. O mundo inteiro estava coberto. Cada vale, cada planície, cada ponto de terra havia desaparecido sob um oceano global. A arca flutuava sozinha em uma vastidão de água que se estendia até o horizonte em todas as direções. 150 dias. 5 meses completos onde não havia nada exceto água e céu. Nenhuma terra vista, nenhum outro ser humano, além deles 8. O isolamento era absoluto, sufocante. Será que Deus se esqueceu de nós? Perguntou Jafé certa noite, quebrando o silêncio pesado que havia caído sobre a família durante o jantar. Deus nunca esquece, respondeu Noé firmemente. Mas até ele sentia o peso da dúvida, pressionando contra sua fé. Quanto tempo mais ficariam flutuando para sempre neste oceano sem fim? Mas então, no 17º dia do 7º mês, exatamente 5 meses depois que as águas começaram menos, algo mudou. A arca, que havia flutuado livremente por tanto tempo, de repente se estabilizou. Havia um leve impacto, como se tivessem tocado algo sólido. Terra, gritou Kem, correndo escada acima. Temos que ter encontrado terra. Eles se aglomeraram na janela, mas não podiam ver nada além de água. Contudo, a arca definitivamente havia parado de se mover livremente. Estava pousada em algo. As montanhas de Ararat, disse Noé, uma lenta compreensão surgindo. Deus nos trouxe até aqui. Mas ver terra seca ainda levaria meses. As águas começaram a baixar, mas lentamente, dolorosamente devagar, 1 centímetro por dia. Talvez menos. A paciência que haviam aprendido durante os 100 anos, construindo a arca, agora precisava ser exercida novamente, enquanto esperavam as águas recuarem. No primeiro dia do 10º mês, finalmente viram algo além de água. Topos de montanhas, emergindo como ilhas em um oceano vasto. Era uma visão tão bonita que todos choraram. Não lágrimas de tristeza desta vez,
mas de esperança pura. 40 dias depois, Noé decidiu fazer um teste. Ele abriu a janela menos a primeira vez, que havia sido aberta desde o início do dilúvio, e soltou um corvo. A ave voou em círculos, grasnando, mas não encontrou lugar para pousar bolto. Arca. 7 dias depois, Noé tentou novamente, desta vez com uma pomba. A criatura delicada voou para longe, mas retornou à tarde. Sem terra seca, sem lugar para descansar, ela voltou ao único santuário disponível. Mais 7 dias. Outra pomba. Desta vez, quando voltou, trazia algo em seu bico. Um ramo de oliveira fresco, com folhas verdes. Vida, sussurrou a esposa de Noé, tocando as folhas tenras com dedos trêmulos. A vida lá fora. As plantas estão crescendo novamente, 7 dias mais. A última pomba foi solta. E não voltou. Havia encontrado um lar no mundo novo. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, ele removeu a cobertura da arca e olhou para fora. A água havia secado da face da terra. Sol lamacento, mas solo, se estendia em todas as direções. Mas Deus ainda não havia dado permissão para sair. Mais 57 dias de espera. Espera quando o fim estava tão próximo. Era de alguma forma mais difícil que a espera no meio da provação. Mas finalmente, no 27º dia do segundo mês, a voz que Noé conhecia tão bem falou novamente: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto de aves como de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, faze-os sair contigo, que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. A porta menos aquela mesma porta que Deus havia fechado 1 ano e 10 dias atrás, agora se abriu, não por mãos humanas, mas pela mesma força divina que a havia selado. Luz do sol inundou o interior da arca. Luz real, brilhante, gloriosa. E com ela veio ar fresco, não o ar reciclado e carregado do interior da arca, mas ar puro de um mundo lavado limpo. Um por um, cambaleando como recém-nascidos, aprendendo a andar, a família de Noé saiu. Seus pés tocaram solo sólido pela primeira vez em mais de 1 ano. Alguns caíram de joelhos, beirando a terra. Outros simplesmente ficaram parados, rostos virados para o céu, absorvendo o calor do sol. Os animais os seguiram, casais de cada espécie, emergindo em um fluxo constante, espalhando-se pelo mundo novo. Alguns correram imediatamente, outros se moveram mais cautelosamente, cheirando o ar, aclimatando-se, mas todos iam, obedecendo ao comando divino de encher a terra novamente. Quando o último animal havia saído, Noé olhou para trás, para a arca que havia sido sua casa, sua prisão, seu santuário, a estrutura massiva que havia consumido 1 século para construir, que havia salvo 8 vidas e preservado toda espécie. Parecia menor agora, encalhada na encosta da montanha, sua missão cumprida. O que fazemos agora, pai? Perguntou. Sim, Noé sabia exatamente o que fazer. A primeira coisa, antes de construir um abrigo, antes de plantar cultivos, antes de estabelecer um novo lar, ele reuniu pedras e construiu um altar ao Senhor. Dos animais limpos e das aves limpas, ele pegou alguns e ofereceu holocaustos. O cheiro da oferta subiu para os céus, o primeiro sacrifício no mundo novo. Uma declaração de que este novo começo seria diferente, que a humanidade não esqueceria de quem vinha a vida, de quem vinha a salvação, e Deus respondeu. Noé ouviu a voz novamente, aquela voz que havia transformado sua vida mais de 100 anos atrás. Mas desta vez, havia algo diferente no tom, não julgamento, mas promessa. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, disse Deus, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno. Dia e noite não cessarão. E então veio a aliança, o arco-íris,
menos aquele fenômeno bonito de luz refratada que aparecia quando o sol brilhava através da chuva, menos seria o sinal do pacto eterno. Sempre que as nuvens se ajuntassem e a chuva ameaçasse cair, o arco apareceria, lembrando a promessa divina. Nunca mais, disse Deus. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. Naquele momento, enquanto a família de Noé olhava para o primeiro arco-íris arco-indo, sei gloriosamente através do céu, algo mudou, fundamentalmente. O terror que os havia acompanhado durante o ano na arca, menos aquele medo primitivo de que talvez as águas nunca parassem. Talvez Deus tivesse decidido acabar completamente com a humanidade. Finalmente se dissipou. Eles eram o novo começo deles. Toda a terra seria repovoada. Através de sua obediência, a vida havia sido preservada, e através da graça de Deus, eles tinham não apenas sobrevivido, mas recebido a chance de fazer as coisas direito. Avô, uma voz pequena eventualmente chamaria anos depois, quando netos começassem a nascer e a família crescesse. Conte-nos sobre a arca. Conte sobre o dilúvio. E Noé contaria repetidamente porque a história precisava ser lembrada, não como um conto de terror para assustar crianças, mas como um testemunho de que Deus vê, Deus se importa e Deus age, que a justiça é real, que o julgamento vem, mas também que a misericórdia é possível, que a obediência, por mais impossível que pareça, nunca é em vão. O aviso mais importante, Noé diria, seus olhos fixos em rostos jovens cheios de admiração, não é que Deus trouxe o dilúvio, é que Ele avisou primeiro. Ele sempre avisa, sempre dá tempo para arrependimento, sempre oferece uma porta de salvação. O problema, ele continuaria, sua voz ficando mais suave, mais triste, é que a maioria não ouve, não porque o aviso não é claro, mas porque não querem ouvir. Porque mudança é difícil, porque admitir que estamos errados machuca o orgulho, porque a obediência exige sacrifício. Mas lembrem-se, e aqui, sua voz se fortaleceria novamente. Uma mão enrugada apontando para o arco-íris que decorava o céu após uma chuva recente. Lembrem-se sempre, obedecer a Deus, não importa quão impossível pareça, é sempre a escolha certa. Sempre. Anos depois, quando Noé finalmente descansou de suas labores, aos 950 anos, ele partiu sabendo que havia cumprido seu propósito. Ele havia ouvido quando Deus falou, havia obedecido quando Deus ordenou, havia perseverado quando o mundo zombou, e através dele, a vida havia sido preservada. A arca eventualmente apodreceria naquela montanha, suas tábuas se desfazendo lentamente ao longo dos séculos. Mas a história permaneceria, transmitida de geração em geração, escrita em tábuas de pedra, em pergaminhos, em livros, atravessando milênios, alcançando civilizações que Noé nunca poderia ter imaginado. E em cada geração, haveria aqueles que ouviriam a história e entenderiam a mensagem real. Deus avisa antes de julgar. Sempre oferece uma porta de escape, sempre honra a obediência, por mais impossível que pareça. A questão nunca foi se Deus avisaria. A questão sempre foi, estaremos ouvindo quando Ele falar? É fé. E pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, Hebreus 11, 7.